17º volume da obra. Comentários da vida do animal racional. E agora, todos dentro da fase racional, com a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, a cultura do seu verdadeiro natural de aparelho racional, a cultura consciente, a cultura racional, e o progresso sendo maravilhoso por ser um progresso racional, por possuírem a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro natural, de sua verdadeira origem de racional. A cultura do verdadeiro racional é racional. A cultura verdadeira do aparelho racional é racional. Então, com a cultura racional, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, todos tendo prazer de viver, por viverem racionalmente, e daí o prolongamento dos anos de vida, por viverem unidos ao seu verdadeiro natural, unidos à sua verdadeira origem. Então, havendo a felicidade eterna, a felicidade racional. Então, é da cultura racional que todos estão necessitando, que todos estão precisando e que todos estão implorando há muito. E assim vejam como chegaram no seu verdadeiro natural, no seu verdadeiro lugar, tão naturalmente. A cultura do animal racional foi precisa e necessária para a lapidação do animal racional. E por isso sabiam, viam e sentiam que tudo estava errado. Mas tinham que manter o erro, porque não conheciam outra coisa a não ser somente a cultura inconsciente. Agora não. Agora tem o conhecimento da cultura racional e da cultura do animal racional. Agora, tem conhecimento da cultura de aparelho racional e da cultura da fase de animal racional. Então, tudo que se passou e que se passa na categoria de animal racional tem a sua razão de ser para a lapidação do animal racional. Tudo foi preciso, foi necessário para que o animal racional alcançasse a lapidação o mais depressa possível. Então, houve necessidade desse progresso do nada, desse progresso que surgiu do nada e acaba em nada. Houve necessidade de tudo isso para a lapidação do animal racional. Todos esses movimentos, todos esses embustes foram necessários para a lapidação do animal racional. Foi necessário esse progresso material para a lapidação do animal racional. Foi necessário esse progresso material e espiritual. Tudo para a lapidação do animal racional. Então, tudo tem a sua razão de ser. Tudo que houve tem a sua razão de ser. Agora, cientes do porquê de tudo isso, cientes da causa de tudo isso, olham para tudo isso e acham até graça, dizendo: é verdade, pensávamos que estávamos errados, mas estávamos certos, porque tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. Então, agora, já chegou o fim da lapidação, o fim da fase de animal racional, e entrou a fase racional, entrou a cultura verdadeira racional, e acabando a cultura da fase de animal racional, que só serviu para lapidar o animal racional, para entrar na fase do seu verdadeiro mundo de origem, na fase racional. Hoje, acham até graça
dizendo: é verdade, sabíamos que estava errado, porque ninguém conhecia o certo verdadeiro. Mas todo este erro foi muito bom para a nossa lapidação. Agora estamos conhecendo e reconhecendo isto, porque o nosso certo é um certo aparente. Não conhecíamos o certo verdadeiro, e por isso vivíamos de experiências em experiências. E quem vive de experiências está procurando acertar ou não. Então, tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. Foi um mal necessário para a lapidação de outro mal. Foi um mal necessário para se adquirir um bem verdadeiro, o verdadeiro bem. Então, estamos de parabéns e satisfeitos com toda esta situação, deste tempo que perdemos para a nossa lapidação, para a nossa verdadeira salvação, de conhecermos a fase que já entrou há muito, a fase racional. É o caso dos males que vêm para o bem, como costumam dizer. Há males que vêm para bem. Como assim foi. E assim, vejam que grandiosidade conhecer o porquê das coisas e o porquê da causa das coisas, como estão conhecendo agora, o porquê da causa de tudo isso. Conhecer a causa justa e certa para a lapidação do animal racional, para que o animal, depois de lapidado, deixasse de ser animal para ser aparelho racional, dentro da fase racional, dentro da fase do verdadeiro mundo de todos, o mundo racional. Tudo isso serviu na fase de animal racional. Tudo isso foi muito bom, foi muito útil, muito belo, muito grandioso na fase de animal racional, para a lapidação do animal racional. Então, o animal racional sofria, mas tinha uma infinidade de anestésicos, que eram as distrações, as ilusões, as esperanças, os sonhos, as aventuras. Tudo isso eram engambelos, anestésicos, para ajudar a lapidação do animal racional. Eram distrações para ajudar a lapidação do animal racional, para que o animal não tivesse tempo de pensar muito na sua situação degradante de animal racional. Então, todos esses prelúdios foram necessários para o engambelo, para engambelar, para auxiliar a lapidação do animal racional. A música, as adorações, as modas, as distrações, enfim, tudo isso eram anestésicos para que o animal não sentisse nunca a sua lapidação. Então, uma infinidade de coisas para a distração do animal racional. Tudo isso foi necessário. Tudo foi preciso para lapidar o animal racional. Tudo isso concorreu para a lapidação do animal racional, porque não há efeito sem causa. Se existe tudo isso, é porque existia uma causa, ou existe uma causa. A causa é esta: concorrer para a lapidação do animal racional. E agora, todos lapidados dentro da fase racional, todos vivendo racionalmente, com a cultura racional, a verdadeira cultura do seu verdadeiro natural, da sua verdadeira origem de aparelho racional. Hoje, todos dentro do seu lugar verdadeiro, a fase racional, a fase da origem do aparelho racional. Então, para que não sentissem muito o sofrimento, foram criados e inventados todos esses anestésicos, religiões, seitas, doutrinas, rezas, jogos, esportes, enfim, cantorias, cantos,
Tudo para amenizar um pouco a dolorosa vida da matéria. Como costumam dizer, tudo isto uma distração para uma higiene mental. Então, tudo que existe tem sua razão de ser. Tudo foi necessário existir, concorrendo assim para a lapidação do animal racional, para que o animal não sentisse muito a sua lapidação. Hoje, todos sabendo a causa e o porquê de tudo isso e dizendo: é verdade, nós sabíamos que estava tudo errado e que ia tudo errado, porque o certo ninguém conhecia. E agora está aí a causa do porquê de tudo isto, desses anestésicos todos. Então, aí começam a achar graça, começam a rir e dizendo: é verdade, tudo há uma razão de ser. Agora que estamos sabendo e vendo que tudo isto foi preciso, todos esses sonhos, todas essas esperanças, todas essas crendices, todo esse fanatismo, toda essa embriaguez, todo esse carolismo, toda essa obsessão, toda essa paixão, todo esse amor, tudo teve sua razão de ser, para concorrer para a lapidação do animal racional, para que amenizasse um pouco a vida de sofrimento da vida da matéria, e para não sentir muito a lapidação. Então, está aí um bocado da divulgação desse nada, para que chegassem no ponto X, de entrarem para a fase racional, sem sentir muito a transformação. Então, diz o outro: é verdade, quanto mais se vive, mais se aprende. Hoje, esclarecidos do porquê de tudo que existe neste mundo. Hoje, sabemos o porquê. Então, sabíamos que a vida não podia ser esta que possuíamos e que ainda possuímos. A vida não podia ser esta, porque sofríamos tanto, rogávamos e pedíamos dias melhores, e tudo se multiplicava ao contrário. Tudo de pior para pior, e o sofrimento aumentava cada vez mais. Mas agora estamos sabendo e vendo que tudo isso foi útil e foi preciso para a lapidação do animal racional. Ninguém nunca pôde supor isto. Ninguém nunca pôde pensar, nem de leve, o porquê dessas fantasias todas e o porquê desse ilusionismo todo. Todos iludidos com tudo. Agora é que estamos sabendo, com esta brilhante revelação racional, que tudo isto foi necessário para a nossa lapidação, para a nossa verdadeira salvação. Então, não foi bem um tempo perdido, foi uma necessidade de tudo assim ser, para que deixássemos de assim ser e conhecêssemos o nosso lugar verdadeiro, de racionais puros, limpos e perfeitos, e como partir daqui para o nosso verdadeiro mundo de origem. Então agora chegou a fase do nosso verdadeiro mundo de origem, a fase racional. E assim, tudo dando certo, por vivermos racionalmente, dentro da fase consciente, a fase racional, e a multiplicação do bem sempre. A vida racional é uma vida diferente da vida do animal, por serem todos orientados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, e a vida do animal muito diferente, por serem orientados pelo fluido elétrico e magnético, pelas intuições, pensamentos e comunicações transmitidas pelos fluidos elétrico e magnético, pelos fluidos da deformação. Então, é completamente diferente do aparelho racional. O aparelho racional recebe todas as orientações do mundo racional e, como animal racional,
recebia todas as orientações variantes dos signos e dos planetas. Então, é uma vida muito diferente, porque se trata da parte consciente, que é da fase racional, e a parte inconsciente é da fase do animal racional. A diferença é muito grande, pois o fluido elétrico e magnético pertence à esfera da deformação. É um fluido mau. Por isso, sempre existiu o mal. Como aparelho racional, a orientação é do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então, o progresso racional é um progresso completamente diferente do progresso inconsciente. Agora, vejam a maior realidade universal que desconheciam, por não conhecerem a fase racional, a maior arma do ser humano no mundo, que é a cultura racional. A arma mais poderosa do mundo é a cultura racional. Esta é a arma que todos estão precisando, que todos estão necessitando, que todos estão procurando. A arma mais poderosa do mundo, a cultura racional. Com a cultura racional, todos estão equilibrados racionalmente. Com a cultura racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, acabando os ódios, os rancores, que são da fase de animal racional. Com a cultura racional, todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo de origem, e sendo todos orientados sobre todos os pontos de vista para o brilhante equilíbrio racional. Portanto, a arma mais poderosa do universo é a cultura racional, o maior e melhor remédio de todos, que todos estão necessitando, é a cultura racional. Então, quem tem cultura racional vence. Quem não tem cultura racional perece. Com a cultura racional, acabarão as guerras, as brigas, as confusões, os descontentamentos. Acabar-se-á tudo de ruim e tudo de mal. E assim, todos unidos racionalmente com a cultura racional, todos se entendendo e compreendendo, acabando os males da vida e os males do corpo, com a cultura racional. Todos serão orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos racionalmente. Então, a maior cultura, a maior arma e o melhor remédio é a cultura racional. E não essa cultura aí de animal racional, cultura de inconscientes. Estão necessitando é da cultura consciente, da cultura racional, da cultura positiva, e não dessa cultura negativa de animal, feita por animais, dessa cultura inconsciente, cultura negativa, cultura extraída da mente do animal, que somente produziu o mal e a multiplicação do mesmo. A cultura extraída da mente dos bichos foi um mal necessário para a lapidação de todos. O animal é um bicho e, por isso, sempre foi feroz, raivento e vingativo. Então, essa cultura extraída da mente dos bichos, dos monstros, dos selvagens, foi uma cultura necessária, foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, mas que já está superada. Por ser uma cultura superada, ninguém se entende. Todos tontos, todos desorientados, uns contra os outros. Brigas, guerras, discussões,
confusões. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém tem garantia. Vivem todos com medo noite e dia. O medo tomou conta de todos, todos amedrontados sem saber o que fazer, sem saber o rumo que devam tomar, chegando ao caos de desordem, do desrespeito, do desequilíbrio e da desorientação. Tudo porque essa cultura já está superada há muito tempo. É uma cultura que nunca trouxe paz para ninguém, nunca trouxe sossego para ninguém, nunca trouxe equilíbrio para ninguém, nunca trouxe felicidade para ninguém, nunca trouxe nada de bom para ninguém, porque tudo é aparência. Vivem todos de aparências, todos aparentando o que não são. Então, esta cultura foi um mal necessário para a lapidação do animal racional. E por isso, todos vivendo aí, de Herodes a Pilatos, com as convulsões, o sofrimento, a multiplicação de todas as ruínas, a multiplicação dos males, a multiplicação das guerras, a multiplicação das revoluções, a multiplicação das discussões, a multiplicação dos desequilíbrios e a multiplicação dos desrespeitos. Então, a cultura do animal é uma cultura sem base e sem lógica. Por isso, tinha mesmo que se dar tudo isso, por ser uma cultura saída da mente de desequilibrados, de livres pensadores, de loucos com aparências de bons. Uma cultura extraída da mente de doentes, de quem vive variando. Como todos variam, o pensamento é variante, e quem varia é um doente. Então, essa cultura extraída dessas mentes tinha mesmo que ser assim. Todos doentes e cheios de cultura, todos sofrendo e cheios de cultura, por ser uma cultura da mente de doentes, da mente de desequilibrados, da mente de sofredores, da mente de mortais, da mente de inconscientes. Tinha mesmo que jogar todos dentro de uma fogueira. Coisa mesmo de loucos. Tudo isso foi um mal necessário. Foi um mal preciso para a lapidação do animal racional, que já foi muito pior do que é. Já foram monstros, já foram selvagens, já foram muito piores. Então, foi necessário este mal para a lapidação do animal racional. Mas agora, já há muito o mundo mudou de fase. Entrou outra fase, que é a fase racional, a fase consciente, a fase da verdadeira cultura do mundo de origem de todos, a cultura racional, sendo orientados pelo mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, para conhecerem o que é cultura racional. A cultura racional é pura, limpa e perfeita, por ser do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, todos aparelhados no mundo racional, sendo orientados noite e dia, com a cultura racional, uma cultura completamente diferente do animal. O animal, por ser imperfeito, cheio de defeitos, sofredor e mortal, tinha mesmo que ter uma cultura cheia de defeitos, imperfeita, a cultura extraída da mente do animal, que somente serviu para a lapidação do animal racional. Foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, porque não há efeito sem causa. A causa é esta, um mal necessário para a lapidação do animal racional. Então agora, passaram da fase de animal racional
para a fase racional. Por isso, a cultura é outra. A cultura é racional. E de onde vem essa cultura? Do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem de todos. Todos sendo orientados racionalmente, recebendo as orientações precisas noite e dia e noite. Daí, todos conhecendo, sabendo e vendo a cultura racional. A cultura racional só podia ser do mundo racional. Então, para que todos possuam a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional, têm que ficar ligados ao mundo racional, ao verdadeiro mundo de origem de todos. Ligados ao mundo racional, vão recebendo todas as orientações precisas racionais. E assim, todos vão adquirir, ou já estão adquirindo, a cultura racional, que é a cultura verdadeira do aparelho racional, para que todos, de um momento para outro, cheguem a essa conclusão, é somente ler e reler, para o seu desenvolvimento racional e nascer em si mesmos a vidência racional, e todos vendo o mundo racional, o seu mundo de origem, vendo os seus irmãos e entrando em contato com todos do seu verdadeiro natural de aparelho racional. Então, a maior arma do mundo é a cultura racional, e não essa cultura de animal inconsciente, que só serve para a lapidação dos mesmos. E assim, hoje, estão em plena fase racional, a fase mais brilhante que chegou aí na Terra. Então agora é a cultura racional que vai imperar, e não a cultura sem valor, a cultura do animal sofredor. Não percam mais tempo. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, para poderem adquirir o mais depressa possível a cultura racional, para ficarem ligados ao mundo racional e receberem todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio, um equilíbrio racional. Daí a paz eterna, todos se entendendo, todos se compreendendo, acabando as brigas, as guerras, as confusões, enfim, acabando tudo que pertencia à fase de animal, à fase inconsciente. E por estarem numa fase consciente, que é a fase racional, tudo completamente diferente da fase de animal. Na fase consciente, há o equilíbrio verdadeiro racional, e na fase inconsciente de animal, a multiplicação do desequilíbrio e do desentendimento. Daí, tudo de mal, tudo de ruim e tudo indo de pior para pior, sempre na fase do desequilíbrio, a fase que se passou para a lapidação do animal racional. Então, a arma mais poderosa do mundo é a cultura racional. É o que todos estão necessitando. É preciso fazer a propaganda noite e dia para salvar o animal racional, que está agonizando há muito e desconhece que chegou no mundo uma outra fase, que é a fase racional, e que a sua fase de animal racional já foi extinta, já acabou, e por isso estão todos aí em liquidação. A fase já foi liquidada, e para que não chegue ao ponto crítico da derrota do animal racional, tratem de imediato fazer a propaganda universalmente para salvar o animal racional que está agonizando. O animal racional precisa tomar conhecimento da fase que existe, da fase racional que entrou a governar. Então,
está dependendo da divulgação dos que já conhecem a fase para levar ao conhecimento dos que desconhecem. E assim, a arma mais poderosa do mundo é a cultura racional. Vejam que tudo que tem princípio tem fim. A fase de animal racional teve princípio e já chegou ao seu fim há muito. Agora entrou outra fase, que é a fase racional. A fase da ligação do aparelho racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, cessando os males do corpo e os males da vida. E assim, na fase de animal racional, já ninguém está mais suportando, ou estavam suportando, o molde de vida, ou o modo de viver. Já estavam todos cheios dessa cultura inconsciente, dessa cultura de aventureiros, de será ou não, dessa cultura de experiências sempre, todos em experiências, todos vivendo na incerteza de tudo. Ninguém suporta mais o desequilíbrio universal. Por ser uma cultura inconsciente, é uma cultura já superada. Então, entrou outra fase, a fase racional, substituindo o animal racional, porque já chegaram em pleno amadurecimento de desilusão, da cultura de ilusão do animal racional. Todos iludidos e todos sofrendo as consequências de uma cultura que somente serviu para a lapidação do animal racional. Foi um mal necessário para a lapidação do animal. Agora, tudo dando certo por viverem racionalmente, dentro da fase consciente, a fase racional. Então, a multiplicação do bem sempre, e todos de mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e dizendo: vejam que beleza, que grandeza angelical, por nós estarmos dentro da fase racional, ligados aos nossos irmãos do mundo racional, do nosso verdadeiro mundo, ligados aos nossos irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, a arma mais poderosa do aparelho racional é a cultura racional. A arma mais poderosa universalmente é a cultura racional, para que se identifiquem com o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos com a cultura do seu verdadeiro natural, a cultura racional. Então aí, nascendo o equilíbrio em todos, e a Terra sendo um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo dentro de um paraíso, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, havendo amor e paz entre todos, havendo a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade, enfim, a verdadeira harmonia racional. E assim, todos há muito desiludidos da cultura inconsciente, da cultura do animal racional, da cultura variante, que nunca deu sossego a ninguém, que nunca deu paz a ninguém. Uma cultura que nunca deu felicidade a ninguém, que só multiplicou os males de todos, que só multiplicou a destruição de todos. Uma cultura que sempre trouxe todos desentendidos, todos descompreendidos, todos em dúvidas de tudo. Uma cultura que sempre multiplicou as confusões, as guerras, as brigas, os choques, as vinganças, o terror. A cultura do animal racional que só trouxe a calamidade e o mal para todos. Mas tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. E agora,
chega no mundo para todos a verdadeira cultura, a cultura racional, a cultura do verdadeiro mundo, de origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, ou seja, o ser humano. A maior arma do mundo é a cultura racional. A maior riqueza de todos é a cultura racional. Onde está a felicidade? Na cultura racional. Onde está a paz de todos? Na cultura racional. É na cultura racional que está o verdadeiro equilíbrio de todos. É na cultura racional que está a compreensão de todos. Na cultura racional está o certo dos certos. Na cultura racional está o verdadeiro consciente, a consciência racional. É preciso que todos se armem o mais depressa possível com a cultura racional, para vencerem sempre e não serem vencidos nunca. Pois, com a cultura racional, todos vencerão e não serão vencidos por coisa alguma. Com a cultura racional, haverá a paz universal. Com a cultura racional, o bem eterno de todos. Com a cultura racional, a felicidade eterna. Com a cultura racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, todos unidos em um só. Tratem o mais depressa possível de ler e reler, para se imunizarem racionalmente. A cultura racional é do verdadeiro berço de todos, o mundo racional. Com a cultura racional, todos felizes e contentes para sempre, racionalmente. Com a cultura racional, tudo dando certo na vida de todos. Com a cultura racional, o prolongamento dos anos de vida de todos. Com a cultura racional, todos com a vidência racional. Com a cultura racional, o verdadeiro progresso racional, o progresso verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos ligados ao mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem de aparelho racional. Todos progredindo racionalmente e todos felizes, alegres e contentes, por serem conscientes, por estarem na fase consciente, a fase racional. Todos recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Tudo dando certo na vida de todos, racionalmente, por a fase ser racional. O maior tesouro de todos, o melhor tesouro de todos é a cultura racional. E não esta de animal racional. Esta é a cultura do mal, com a sua multiplicação sempre. A cultura racional é a cultura do bem, com a sua multiplicação sempre, por ser racional. A cultura do mal é uma, e a cultura do verdadeiro bem é outra, é racional. Tudo belo, tudo lindo, tudo brilhando, tudo e todos felizes, cessando com a cultura racional os males da vida e os males do corpo. Cessando a influência ou as influências do encanto, do elétrico e magnético. Cessando as influências astrais, por estarem completamente desligados do mundo elétrico e magnético e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Desligados do mundo elétrico e magnético e ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro de origem de todos. Cessando os males do corpo e os males da vida, e tudo dando certo na vida de todos. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos vivendo racionalmente por receberem todas as orientações precisas do mundo racional,
por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, a vida é bela, mais bela do que nunca. A Terra sendo aí um verdadeiro paraíso racional, por estarem todos desencantados, por estarem todos ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos vivendo racionalmente e não como animal, na fase de animal racional. O animal, por ser um animal, vive mal, como sempre viveu, e multiplica o mal por ser um ser inconsciente. E o inconsciente vive mal sempre, porque nunca soube por que era inconsciente. Nunca soube por que era um animal. Nunca soube o porquê de sua categoria de animal. Nunca soube por que era livre pensador. Nunca soube por que vivia assim, degradantemente, nesse desequilíbrio infernal, com esses montões de ruínas para destruição de si mesmo. Nunca soube por que era doente, pois quem varia é um doente. Nunca soube por que era louco. O inconsciente é um louco. Não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que assim é, não sabe por que todos assim são, não sabe por que o mundo existe, não sabe o porquê de sua existência em um mundo que nunca soube o porquê dele.